Há muito tempo atrás, em uma terra muito distante, existia um monarca muito poderoso. Ele era membro de uma dinastia longa de reis e recebeu o poder de seus antecessores. Shahryar era um rei e era casado. Certo dia, Shahryar descobre que sua mulher, sua adorável esposa, está traindo ele com um escravo. O monarca se enfurece, se enche de dor e, em meio a todo aquele ódio, a toda aquela raiva, ele decide realizar uma jornada de busca pelo mundo. Ele sai do seu reino, buscando descobrir nos cantos mais distantes do mundo se existia alguém mais infeliz que ele. A jornada tem um desfecho positivo. Shahryar descobre que sim, existem muitas pessoas mais infelizes que ele. Mas ele também escuta de outra mulher infiel que comete o adultério que, abre aspas, uma mulher não pode ser parada. Shahryar parte feliz por descobrir que existem sim muitas pessoas mais infelizes, com mais problemas que ele, e parte triste por ouvir que uma mulher sempre o trairá em seus casamentos, decide retornar ao seu reino. Mas junto com a decisão de voltar, Shahryar também toma uma resolução extrema. Daquele dia em diante, se casaria todos os dias com uma nova esposa, executando-a ao amanhecer para que ela não tivesse a oportunidade de traí-lo. Assim sendo, retornando ao seu reino, Shahryar se casa de fato com muitas esposas e executa a maioria delas no dia seguinte. As famílias do reino começam a se desesperar. Um certo clima de pavor e medo surge. Todos querem saber quem será a próxima esposa assassinada pelo rei. E é aí, nesse contexto de caos e de medo, que a nossa heroína Sherazade surge. Sherazade é uma mulher que recebeu muita cultura. Ela é filha do grão-vizir de Shahryar, o que seria hoje equivalente a um governador. Shahryar seria um presidente e o grão-vizir um governador. E ela é filha de um grão-vizir de Shahryar. E por isso ela recebeu boa educação, conhecimento. Ela era muito inteligente, muito perspicaz. E Sherazade usa toda a sua inteligência para elaborar um plano que a mantivesse viva. Ela decide pegar todo o seu conhecimento, tudo aquilo que havia aprendido em seus anos de estudo e de formação, e usar para seduzir e encantar o rei. Desde o primeiro dia de seu casamento, Sherazade começa a contar histórias para o rei todas as noites de maneira sucessiva. Porém, Sherazade nunca terminava a história na mesma noite. Ela sempre interrompia a história antes que ela chegasse a seu desfecho, para que Shahryar poupasse a sua vida na manhã seguinte. Se ele desejasse ouvir o resto da história, ele não deveria executá-la, mantendo-a viva até a noite seguinte. E assim se deu por 1001 noites. Após 1001 noites de diversas histórias diferentes, Sherazade conseguiu aplacar o ódio, a fúria de um rei que teve seu coração partido usando literatura. As 1001 Noites, nome pelo qual esse conjunto de histórias ficaria conhecido, conseguiram mitigar a dor do rei, transportando ele para universos fantasiosos, mágicos, deslocando ele da sua realidade, do seu cotidiano, onde ainda havia lembranças da traição que sofreu, do seu casamento frustrado, ao mesmo tempo em que ir para esses mundos fantasiosos e mágicos o fez expandir a sua visão de mundo. E desse modo, elas foram gradualmente o fazendo esquecer aquele sentimento. Ao mesmo tempo em que elas também ampliaram a sua visão de mundo, levando ele para uma realidade diferente da sua, com outros problemas, outros seres e outras situações. O que Sherazade usou em prol de sua vida e os leitores de todo o mundo utilizam até hoje é a habilidade que histórias literárias, que os livros têm de nos transportarem para uma realidade ficcional, fantasiosa, diferente da nossa, nos afastando, nem que por um breve momento, das nossas dores cotidianas. E a prova disso, uma situação real do nosso mundo que contextualiza isso, é que o Serviço Nacional de Saúde britânico, desde 2013, usa a chamada biblioterapia
do tratamento de pacientes com depressão leve e moderada. É isso mesmo. Os psiquiatras que fazem parte do programa prescrevem livros para pacientes que têm quadro moderado e leve de depressão em substituição dos fármacos. E o programa foi tão bem sucedido que ele foi expandido para outras áreas de atenção psicossocial, como presídios, orfanatos e asilos. Além disso, de modo simultâneo a esse efeito anestésico que a literatura tem sobre as nossas dores, ela também amplia a nossa visão sobre a nossa situação e a nossa realidade. Quando um livro de fantasia nos apresenta uma realidade diversa, com mundos diversos, personagens diversos, problemas diversos, situações diversas, ele nos força a pensar a realidade sobre uma nova perspectiva, alargando, flexibilizando a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. E aí, quando a gente acaba a leitura, sai da leitura e volta para a nossa realidade, a gente tem um olhar mais compreensivo, ao mesmo tempo que mais crítico, considerando de maneira mais realista, mais lógica e menos polarizada os nossos desafios e obstáculos. Por fim, além desses dois efeitos que a literatura tem sobre nós, um efeito mitigador sobre as nossas dores, problemas e questões diárias, e outro alargador, ampliador, que flexibiliza a nossa visão, nos fazendo olhar com mais empatia e compreensão para as coisas, a literatura ainda possui um terceiro efeito, que não é exclusividade dela, que outras áreas das artes também possuem, que é a catarse, que nada mais é que aquele momento em que você chora junto com o personagem por um problema que ele tem, ou que você se alegra com uma conquista dele, ou se preocupa com uma preocupação dele, e desse modo você expressa, você liberta um sentimento que você havia reprimido. E essa constatação, ela é tão direta, ela é tão óbvia, ela é tão nítida sobre a arte e sobre a literatura, que desde a Grécia Antiga já se recomenda consumir fantasia, consumir peças teatrais como parte do tratamento de doentes. Um médico grego da antiguidade chamado Soranos de Éfeso ficou muito conhecido por prescrever aos seus pacientes que assistissem peças teatrais de Sófocles, Eurípides, Ésquilo e etc. Fica claro dessa forma que os livros de literatura, as histórias fantasiosas, ficcionais, têm um poder muito grande de promover o nosso bem-estar. Por isso leia, pois como nos ensinou Sherazade, a leitura tem o poder de prolongar a nossa vida, afastando a morte. Esse foi o Odisseia 21, leia. Se você gostou, curtiu o conteúdo, curtiu as informações que eu trouxe aqui no vídeo, deixa sua curtida, deixa o seu like, comenta alguma curiosidade que você saiba sobre o assunto, algo que você gostaria de perguntar e compartilha. Manda esse vídeo para todo mundo que você acha que deveria ler mais e não está lendo. Acabou.